e mulheres, uma boa tarde. Que bom que novamente estamos aqui nos encontrando desta forma. Eu espero que vocês estejam bem, espero encontrá-las também na paz de Deus, que possam estar com alegria no coração e também com esperança e com muita saúde. Assim, para essa nossa tarde, para novamente nos alimentarmos da palavra de Deus, convido para um momento de oração. Ó querido Deus, nós te agradecemos pela vida. Obrigada novamente porque nos dás o ar para respirar. Queremos te agradecer também pela chuva que cai, molhando este solo e assim saciando a sede da tua criação. Obrigada, Senhor, porque tu também é fonte de água e com a tua palavra queremos nesta tarde também saciar a nossa sede de esperança, a nossa sede por sentido da vida, por fé e por amor. Assim, ó Pai, te pedimos também com o teu Santo Espírito, faça companhia conosco, nos abasteça com a tua água viva e que assim possamos também dar continuidade à vida presente teu. Em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Então, mulheres, hoje a palavra que trago para vocês sempre foi uma palavra que, desde pequena, quando a minha mãe tinha uma Bíblia com capa azul maior, assim, aberta na mesa de janta, que a gente limpava a casa, estava lá a Bíblia aberta, né? Eu volta e meia folhava uns versículos e ficava lendo. Depois, com o tempo, eu comecei a passar caneta, né, em algumas coisas que eu gostava. Rabisquei a Bíblia lá da minha mãe, ela está comigo hoje aqui. Eu gostava muito de ler o Sermão do Monte. Desde o início, lá, desde quando Jesus começava com as bem-aventuranças, até nos vários, né, conselhos e das leis que ele revia, né, e reinterpretava daquela época. Eu gostava muito daquela parte. E tem um trecho logo depois do Sermão do Monte que eu também gostava muito. Me acalmava, assim, era um refrigério para mim ouvir aquela palavra. E eu quero compartilhar ela com vocês. E em que sentido compartilho ela também? Nós estamos, então, nesse mês falando um pouquinho sobre a importância e o valor da vida, né? E com isso também tudo aquilo que atrapalha ou dificulta a nossa vida, né? Entre elas as doenças, principalmente as doenças mentais. Semana passada a gente falou daí da depressão, mas esta semana, ou hoje especialmente, eu fiquei perguntando, né? A gente fala, né, que a gente precisa buscar ajuda médica e que o fato de muitas vezes estarmos sem vontade ou sem forças para seguir adiante não é falta de fé nem falta de vontade. Isso eu acho que eu deixei bem claro no último encontro, quando a gente falava principalmente da doença mental depressão. Mas a fé não ajuda, né? Talvez fique essa pergunta. A fé não é aquilo que também nos dá a força e tudo mais? Com certeza sim. Né? E hoje eu quero compartilhar, eu quero aprofundar um pouquinho, né, nesse tempo que nós temos sobre a fé. Porque a fé pode não ser a cura de uma doença sozinha, né? Não é só com a fé que nós vamos curar tudo, né? Mas a fé é certamente uma chama, né, que nos ajuda, que somado com tantas outras coisas, nos ajudam sim na caminhada. Caso contrário, para que serviria a nossa espiritualidade? Para que Deus teria nos presenteado, cada qual de nós, com a chama da fé, né? Então, sim, a fé também é algo que nos ajuda e nos fortalece e principalmente dá sentido à nossa vida, né? Onde colocamos a nossa fé é importante a gente de repente saber, né? Tem muita gente que coloca fé no dinheiro,
né? Ou coloca a fé na sorte. Onde colocamos a nossa fé, né? Aquela nossa força última, onde nós colocamos a nossa última esperança? É muito importante. E daí, nesse sentido, a palavra de Deus, que justamente é o alimento para a fé, para que a fé seja essa chama que continua aquecendo e iluminando nos lugares escuros, é justamente aí que é importante, então, a gente ouvir a palavra, né? Que com certeza é o lugar certo e verdadeiro onde podemos depositar a nossa fé. E o texto bíblico de hoje, então, ele está lá em Mateus, né? O Sermão do Monte começa no capítulo 5, mas é Mateus 7, do 7 ao 11, ou ao 12. Quero ler para vocês. Então, Mateus 7, 7 ao 12. E a palavra diz assim: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando este lhe pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele lhe pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam para vocês. Por isso é o que quer dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Até aqui esse texto que eu sempre gostei muito, porque ele fala fortemente para mim aqui também dessa conversa que nós podemos ter com Deus, com a oração. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês vão achar. Batam e e a porta será aberta. Esse texto fala de persistência, fala de paciência, fala também então de resistência, de aguentar firme, de não desistir, né? Então nós podemos pedir a Deus. Que gostoso saber que você pode chegar para Deus e pedir e Ele vai te ouvir. Que você pode bater na porta e Ele não vai fechar a porta na tua frente. E que você, se procurar algo, vai encontrar. Então, quem sabe, a fé nos move e nos mobiliza a justamente continuar pedindo, né? Continuar orando, continuar insistindo, continuar buscando e continuar batendo, né? De repente até nessa questão de luta. Não é um mar de rosas a vida, mas ela é bela, ela é muito bela. Daí vocês olham aqui, né, novamente pedi emprestado a flor para Nelce, mais uma das orquídeas dela, mas depois eu vou passar para vocês umas imagens que eu tirei agora mesmo na chuvinha que está caindo hoje, umas imagens de botões, né? Botões de flores. Claro que agora na primavera está se enchendo de botão, e, né, significa que a flor vai vir ali, significa que o fruto vai vir. O botão é muito forte, essa resistência da vida, né? Nada terminou ainda. Tem muito aqui dentro, tem muita promessa, não é? No botão, o botão está cheio de esperança, de coisas que não conseguimos ver, mas está ali. Assim como a fé. Deus presenteou nós com fé, para que ela possa ser essa esperança, esse botão de resistência, de persistência, de resiliência, para que a gente aguente e suporte a vida que é bela, mas tem lá os seus momentos difíceis.
que é bela, mas sobre ela cai chuva, tempestade, fogo, né? Quanta coisa não vem. E as doenças nos abalam, nos afetam, sejam em nós, sejam com pessoas que amamos, né? De igual forma, nós somos muitas vezes atingidos por tempestades, por furacões, por momentos difíceis, né? Onde a gente às vezes pensa, não sei não se vale a pena continuar, né? Mas daí essa palavra é porque quando a gente está assim, a gente precisa de ajuda, né? Quando a gente está mal, a gente precisa de ajuda. E daí ter uma palavra que diz do próprio Jesus, né? Peçam e vocês receberão, né? É um botão de esperança. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta vai ser aberta. Então isso é uma palavra gostosa de ouvir. É como aquela chuva que caiu aqui no quintal e molhou aquela grama sedenta de sede, né? Já estava começando a querer secar, mas aquela água deixou ela verdinha de novo, né? Com aquela renovada para resistir à caminhada, né? E para continuar a vida, porque a vida ela quer continuar. A vida ela insiste em andar para frente. Mesmo sabendo do fim, ela insiste em andar para frente porque ela sabe que depois do fim tem também um botão, um novo botão que se abre para uma nova novidade de vida, né? Então, a fé é muito importante na caminhada da nossa vida, principalmente quando também estamos doentes, seja do corpo, seja das nossas emoções, né? Seja a nossa alma, que também muitas vezes adoece e precisa, né, desse chá tão gostoso que é a fé e que pode sim ajudar no processo de cura e ajuda no processo de cura e de tratamento, né, nos devolvendo novamente a alegria e a vontade e a força para viver. Eu lembro também do psicanalista, né, o Carl Gustav Jung, que eu gosto muito na área da psicologia, e ele sempre dizia que o nosso ego, né, aquilo que a gente conhece de nós, né, é como uma chama acesa e a gente tem que proteger ela, né, para ela não apagar. Diante das tempestades, às vezes, do nosso superego ou do nosso inconsciente, diante de tantos conflitos que nos abalam a mente e a alma, nós temos que proteger o nosso ego, nós temos que permanecermos firmes, acesos, com a lamparina acesa. E daí eu lembrei de um texto, não sei nem se dá para comparar ele, mas eu lembrei do texto, então ele nos serve, né? Onde Jesus também fala da luz e ele diz assim: ninguém acende uma lamparina e depois a coloca debaixo de um cesto ou então debaixo da cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada num lugar próprio para que todos os que entram vejam a sua luz. Nós ganhamos o presente da vida de Deus e somos feitos para brilhar, para que a nossa luz irradie. E ninguém que tem uma lamparina a esconde ou a coloca num lugar para ficar abafada ou até correndo o risco de apagar, né? Não, ela é feita para colocar num lugar onde possa iluminar. E a nossa consciência, o nosso ego, o nosso eu, a nossa vida, ela também como uma luz, se nós a colocarmos em cima da mesa, ela vai iluminar o ambiente e nós vamos conseguir enxergar o caminho, né? Se colocarmos debaixo da mesa, o ambiente vai ficar bem mais escuro e na escuridão a gente não enxerga muita coisa, né? Então, assim também eu percebo a fé como essa chama de luz acesa, né? Na qual nós temos que continuar com ela, né? Não é só porque uma doença ou um sentimento de tristeza nos toma conta e a gente não tem mais força, e isso não tem a ver com falta de fé. Quando eu digo isso, é bem isso, né? Nós continuamos com a fé do nosso lado, nós continuamos com a lamparina, né, acesa para iluminar o nosso caminho.
E mais um motivo, então, para ela continuar acesa é alimentá-la, né, com a palavra de Deus. Na verdade, é nos alimentar, porque a fé está em nós. Deus deu uma fagulha de fé para cada um assim que nós nascemos, né? O sopro de vida que Ele dá, não só a vida em si, mas Ele sopra também o seu Santo Espírito, a chama e o fogo do Espírito que também arde em nós. E essa fé, esse Espírito, ele nos ajuda, com certeza, na caminhada, né, da nossa vida e enfrentando as dificuldades e nos impulsionando novamente para a vida, nos impulsionando para que esse botão arrebente e revele a flor, o fruto bonito que ele é, né, carregado novamente de muita vida. E daí essa semana eu estava meia borocochô, estava meio assim, também fico assim às vezes, né? Vai ver que era também a falta de chuva, né? E daí eu procurei, como a gente não consegue encontrar os amigos, a gente pode buscar ele nos livros, né? Eu acho que eu já compartilhei com vocês que eu tenho uma amiga, a pastora Yara Miller, e faz muita falta para mim, né, de ter que conversar com ela e tomar uma xícara de café. Ah, é tão bom tomar uma xícara de café com ela. E eu encontrei uma palavra bem curtinha, breve dela, que ela fala sobre fé, sobre Deus. E daí ela foi um bálsamo também, foi uma xícara de café para mim, assim, bem gostosa. E eu quero compartilhar com vocês. E ela diz assim: Deus não precisa de provas, é o texto que ela coloca. E diz assim: esta é uma história conhecida. Um astronauta e um neurocirurgião se encontram. O astronauta incrédulo diz: já andei pelo espaço, já vi a Terra lá de cima e a Lua e nunca encontrei Deus. O neurocirurgião, um homem de fé, responde: já operei tantos cérebros de pessoas inteligentes, brilhantes e nunca encontrei um pensamento. Pois é, não vemos o vento, não vemos as folhas das árvores balançando. Não vemos os sentimentos de paixão e de amor que nos movem, mas sentimos a alegria inexplicável ao pensar na pessoa amada. Não vemos muitas criaturas, tais como os vírus e bactérias, que só bons microscópios conseguem nos mostrar. Mas nós sofremos com as doenças que eles nos trazem. Podemos sentir a ação de uma grande paixão em nosso corpo, bem como a de uma virose. Por que, então, duvidarmos de Deus? A questão de ter fé não é simples, embora quem sinta fé saiba exatamente do que eu estou falando. É também difícil assumir diante de outros que se acredita em Deus, pois não se pode provar a sua existência, como a existência de uma bactéria ou o vento. Assim, muita gente acha melhor não ser chamado de corola dizendo que acredita em Deus, pois para muitos é papo de gente sem pesquisa. Eu não tenho medo de confessar que acredito num Deus que não pode ser provado com as tecnologias limitadas que o ser humano criou. Creio, devagar, passo a passo, que a humanidade vai descobrir a imensidão deste Deus que não se importa em ser um mistério e sobre o qual a ciência humana cada vez mais se debruça para tentar compreender. Deus age na vida das pessoas. Os efeitos da fé têm sido cada vez mais aceitos até pelos mais céticos. A ação de Deus pode ser comparada à do vento e da paixão, que não vemos, mas certamente sentimos. Um texto bem breve, mas palavras muito sábias, né?
Então, que esta tarde, com esta palavra de Deus, também com essa motivação aqui da pastora Yara Miller, nós possamos ter a certeza de que a fé, este presente que recebemos de Deus, também está aí, acesa, para que nós possamos pegar e colocá-la em cima da mesa e iluminar a nossa casa, o nosso coração, a nossa vida. Certamente a fé está aí, porque Deus a colocou, né, para nos ajudar na caminhada da vida e tornar a vida também feliz. E quando a felicidade parece que não sei onde foi, ela nos ajuda a achar o caminho novamente, né, da alegria e da sensação da vida ter sentido. Ok? Então eu convido para novamente termos um momento de oração e depois eu deixo com vocês uma música de bênção com as imagens então de botões de flores e das rosas que estão aqui no nosso pátio, para a gente também nos inspirar na própria natureza que é da criação de Deus e que nos ensina tanta coisa em algo tão simples, né? Como a esperança, a persistência e a promessa de vida que carrega um botão. Juntemos nossas mãos. Querido Deus, te agradecemos porque a Tua palavra sempre nos ilumina a nossa caminhada. Obrigada, Senhor, porque podemos chegar a Ti e pedir, podemos buscar e temos a certeza e a promessa de encontrar respostas e podemos também nos achegar a Ti e saber que Tu és uma porta aberta para nós, pronto para ouvir, para nos acolher, para nos abraçar. Isso por si só, Senhor, não importa a dor que temos ou a dificuldade da qual estamos passando, já faz parte do consolo e do processo de cura para nós. Obrigada, Pai, porque mesmo caídos, Tu permaneces conosco. De forma especial hoje, queremos também Te pedir por toda a vida, não só pela nossa, né? Somos abençoados, Tu nos dás uma vida, o sopro da vida em nós, mas Tu deu, antes de tudo, vida para toda a criação. E aqui no nosso Brasil, principalmente o Pantanal e a Amazônia, que são ecossistemas enormes, cheios e carregados da vida e da Tua criação, estão queimando muito. E eu tenho certeza que principalmente por nosso descuido, Tu nos dás um jardim tão lindo, uma casa maravilhosa para morarmos, que é o planeta Terra, e muita água, água doce e refrescante, mas nós não estamos valorizando isso. Ó Pai amado, nos perdoa e tenha compaixão de nós, quando formos para ser julgados por isso. Que nós possamos valorizar não só a nossa vida de forma egoísta, mas também cuidar da vida que Tu nos deu para cuidar, como Teus filhos e filhas nos deste um jardim. E nós temos que ser dignos e dignas disso. E se a natureza ajudar, que caia muita chuva, mas muita chuva mesmo, e faça com que esse fogo pelo menos dê um descanso. Assim também colocamos a nossa vida e esta semana em Tuas mãos, Senhor. Cuida de nós e de toda a Tua criação. Amém. Mulheres, até na outra semana. Que Deus guarde vocês na palma de sua mão. Fonte eterna de amor, que transbordas de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a Tua mão e conduz a minha vida nestes tempos de
fonte eterna de amor, que transbordas de bondade.